Queria começar me apresentando, então, para quem não me conhece, eu sou a Bia, eu trabalho com produtos de dados voltados aí para o mercado de financiamento na B3, e hoje eu vou ter aqui o prazer de apresentar a próxima palestra da Ana Carla. Mas, antes de tudo, queria começar também agradecendo aqui a organização do evento, agradecer a Melissa, que é a idealizadora do evento, agradecer a Mariana também, que esteve aí sempre na frente da organização, dar parabéns pela organização, que está super agradável e super instrutivo, com bastante conteúdo bacana. Agradecer também ao Raposo, que é o elo aqui dessa parceria entre a B3 e a Proscor, e agradecer, obviamente, também a Ana Carla por ter aceitado aqui o convite de compartilhar um pouco da sua visão econômica sobre esse momento aqui com a gente. Pessoalmente, é um prazer para mim apresentar a Ana Carla aqui hoje. Agora já tem quase 20 anos que eu conheço a Ana Carla. A primeira vez que eu conheci a Ana Carla, ela me deu uma aula de História Econômica, quando eu ainda estava no Rio de Janeiro. E depois disso, eu vim para São Paulo exatamente quando a gente começou a trabalhar juntas com pesquisa e desenvolvimento. E agora, ela no conselho da B3, a gente também, de vez em quando, se esbarra bastante, vendo alguns assuntos aí super relevantes dentro do mercado e dentro da B3. Então, formalmente aqui, apresentando a Ana Carla Abrão Costa, ela é head do escritório da Oliver Wyman no Brasil, sócia das práticas de finanças e risco e políticas públicas e vice-presidente do Conselho Administrativo da B3. Ela passou grande parte da sua vida profissional na indústria financeira, com reconhecida experiência em serviços e regulação financeira e também no setor público. Ela foi consultora no Fundo Garantidor de Crédito no Brasil, foi servidora concursada do Banco Central do Brasil, atuando aí no Departamento de Pesquisa Econômica Bancária, economista-chefe na Tendência Consultorias Integrada e diretora da área de controle de risco do Banco Itaú Unibanco. E também secretária da Fazenda do Estado de Goiás, até se juntar ao Oliver Wyman, onde ela é sócia aí desde maio de 2017. A Ana Carla é doutora em Economia pela Universidade de São Paulo, mestre pela EPGE da FGV do Rio e bacharel em Economia pela Universidade de Brasília. Ela tem uma extensa produção acadêmica nas áreas de mercado de crédito, corrida bancária, regulação e crédito bancário, mercado de crédito imobiliário e spreads bancários. E, além disso, ela tem reconhecida contribuição também no debate público sobre as suas especialidades. Ela é colunista do Caderno de Economia do Estadão e atua de forma voluntária na plataforma de educação financeira Por Quê? E como também conselheira da Civic Co e do CLP, que é o Centro de Liderança Pública. Ela vai hoje falar um pouco para a gente sobre o cenário econômico brasileiro pós-pandemia e o papel propulsor que a gente tem visto essas soluções tecnológicas preenchendo. Mas, antes de passar aqui a palavra à Ana Carla, eu queria só contar um pouquinho sobre a visão dos produtos de dados voltado para o mercado de financiamento da B3. Muita gente ainda associa a B3 só ao mercado de ações, debêntures e derivativos, mas a B3 também tem esse papel de infraestrutura para o mercado de financiamento, onde a gente atua na cadeia de veículos, na cadeia imobiliária, oferecendo aí produtos e serviços que aceleram esse processo de análise para a tomada de decisão do crédito. E o que a gente vê como relevância da tecnologia aqui no setor onde a gente trabalha? O que foi super decisivo até durante a pandemia foi essa capacidade de adaptação das decisões automatizadas através do uso de dados. Isso permitiu uma rápida parametrização das tomadas de decisões de crédito, um ajuste rápido até na aceitação de documentação, que tipo de documentação a gente aceita para cada etapa, as validações das garantias e as validações dos processos ali de liberação de pagamento, tudo isso foi tudo muito rápido. E, além disso, essa baixa exposição dos times, tanto dos times internos quanto até dos clientes. Então, a gente não teve nenhum tipo de ruptura no que a gente entrega, na capacidade de produção desse time. E isso não só propiciou uma atividade ainda ativa, crescente, não só durante a pandemia, mas agora também nessa fase, aí, desde o final do ano passado, que a gente já vê um pouco mais dessa recuperação econômica, automaticamente esses times conseguiram responder rapidamente sobre a demanda que a gente estava observando. E aí, exatamente o que a gente conseguiu observar do final do ano passado para cá? A demanda por esses produtos de dados ela voltou para os patamares já pré-pandemia
e os novos pedidos de customização, especialmente ali para o mercado, pedindo customizações específicas para o setor imobiliário, voltando ali para o mercado de veículos, especialmente para o uso, para o financiamento de veículos usados, que foi uma mudança grande que a gente teve durante a pandemia. Tudo isso cresceu muito rápido, a gente já vê uma demanda clara desse aumento para esse setor, né? E deixo aqui um convite para quem quiser saber um pouco mais desses produtos de dados que a gente faz na B3, é só procurar ali B3 Plug, e aí você encontra as informações que a gente tem disponíveis no site, tá? De forma geral, né, no cenário nacional como um todo, né, talvez acho que a maior mudança que a gente viu foi essa situação de vulnerabilidade nossa forçou para que a gente fosse mais para o mundo online, né, para que a gente explorasse mais essas soluções tecnológicas que já estavam disponíveis, mas acho que elas ainda estavam meio subutilizadas, né. Até ali, acho que uma das situações mais emblemáticas, assim, situação de escolar, né, talvez até educação infantil ali do ensino fundamental, usando mais essa parte de tecnologia, vai o cenário ali de atividades físicas também, que era totalmente offline, né, que foi um assunto que a gente já tocou aqui, indo bastante para o mundo online. Então, esses casos emblemáticos também trouxeram uma mudança forte, acho que a gente vai poder falar bastante disso, a gente vai continuar vendo o efeito disso aí, mesmo nessa situação pós-pandemia. E essa evolução ela também impactou o trabalho da B3 no que tange também a educação financeira, né? Um dos papéis aqui da B3 como infraestrutura de mercado é fortalecer a educação como ferramenta fundamental para atrair novos investidores e expandir esse conhecimento do mercado brasileiro, né? E, consequentemente, ajudar o Brasil a crescer. E, exatamente em 2020, a B3 lançou o Hub de Educação da B3, né, que é uma plataforma digital que traz o conteúdo da B3 e de parceiros, que é uma inovação aqui para a gente, né? O objetivo é justamente somar os esforços, em vez da gente, né, ter uma divulgação só, é fazer uma curadoria para ver o que a gente tem de mais interessante no mercado sobre educação financeira e disponibilizar isso de forma centralizada. E aqui também, mais uma vez, fica o meu convite para quem quiser conhecer um pouco mais disso, procura ali edu.b3.com.br, que vocês terão mais informação. E, enfim, depois dessa abertura aqui, falando um pouquinho dessa atividade econômica, como isso tem impactado a B3, eu agora convido formalmente a Ana Carla Abrão para falar aí sobre esse painel Brasil pós-pandemia, as soluções tecnológicas como propulsionadores da retomada econômica e visão macroeconômica sobre a grande oportunidade da educação financeira. Ana. Obrigada, Bia. Bom dia a todos. Para mim, inclusive, é uma emoção estar aqui presencial, viu, gente? Tem 18 meses que eu só falo na frente do computador. Mas eu queria, antes de tudo, agradecer a Bia. Cadê? A Bia saiu. Agradecer a Bia pela apresentação. Na verdade, como ela disse, a gente se conhece há 20 anos. Ela, obviamente, era uma criança, né? E eu era bem mais jovem, né? 20 anos atrás. Mas, de fato, para mim é uma alegria aqui ser apresentada por ela. Só que teve uma parte do meu currículo que a Bia não falou. Eu, na verdade, aprendi a fazer score com Raposo. Então, se não fosse ele, também eu não estaria nem habilitada para falar no evento de vocês. Mas eu fico muito feliz de ver que realmente essa iniciativa de dados, como a Bia bem colocou, está em excelentes mãos na B3 e que, com certeza, a gente vai continuar aí essa história de sucesso da B3, que já é tão reconhecida no seu business principal, também nessa parte de dados, que nós sabemos que tem uma avenida enorme pela frente. Então, parabéns, Raposo, parabéns, Bia, e contem aí com o meu apoio. Bom, eu vou começar falando, tem um desafio grande aqui, que é falar do Brasil pós-pandemia, né? Eu acho que a gente está tentando falar do pós-pandemia já há vários meses, infelizmente, a pandemia não acaba e a gente se arrasta aí nesse processo. Mas, claramente, já existem comportamentos que se consolidaram com as experiências que nós vivemos nesses últimos meses e que vale a pena aqui a gente compartilhar para contribuir com o debate, para abrir novas questões que eu acredito que vieram para ficar. E, em particular, as soluções tecnológicas certamente são uma delas, e todas essas oportunidades que vêm, que chegam
com uma mudança no comportamento das pessoas, uma mudança no comportamento das empresas e da sociedade como um todo e do funcionamento dessa sociedade. É claro que a gente pode falar um pouquinho também, né, dos impactos disso do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista de desenvolvimento econômico e social, mas eu procurei focar aqui numa visão bastante micro, para que a gente possa justamente usar essas informações e essa evolução justamente nesse perímetro, que é o perímetro que eu entendo que é o perímetro de interesse, né, dessa plateia e dessa audiência. Bom, para onde que eu... Para cá. Vamos lá. Eu vou começar mostrando para vocês uma pesquisa. A Oliver fez várias ondas. Na verdade, eu acho que a gente está na 12ª onda de pesquisas sobre mudança no comportamento do consumidor. Essa pesquisa foi feita em vários países do mundo, o Brasil é um deles, e eu trago aqui as informações e os resultados específicos para o Brasil. É uma amostra representativa, uma amostra que veio sendo repetida em cada uma dessas ondas e que visa justamente entender como é que o consumidor está reagindo do ponto de vista tecnológico e comportamental às mudanças impostas pela pandemia. A primeira delas é uma tendência que todos nós já vivemos, e eu sei que, individualmente, cada um de vocês também deve sentir, que é a aceleração da digitalização. Era um processo que já vinha, em particular no mercado financeiro, já vinha causando disrupções relevantes. Nós, na Oliver, fazemos trabalhos muito focados em setor financeiro e, obviamente, essa disrupção precede a pandemia. Mas, claramente, foi muito acelerado, em particular num país como o Brasil, em que o acesso a soluções digitais era mais restrito, até por questões de infraestrutura. A gente tem limitações de infraestrutura que não são desprezíveis, mas a pandemia acabou acelerando também um processo de investimento em infraestrutura. E, quando a gente olha aqui, basicamente, o que a gente tem é um movimento muito mais claro das pessoas querendo se informar em relação às novas tecnologias, querendo entender como é que essas novas tecnologias vão resolver os seus problemas diários. E aí isso vai muito além da questão financeira. Isso vai na direção de resolver problemas cotidianos, que são desde o consumo, desde a poupança, desde o crédito, mas também no seu gerenciamento da sua vida pessoal de maneira geral. Além disso, a gente vê aqui que ainda existe um percentual importante aqui na segunda pergunta, que se ressente do mundo físico, ou seja, eu tenho que ser capaz hoje de prover soluções tecnológicas, mas que entendam que as pessoas ainda estão num processo que é um processo de transição. Esse processo foi acelerado, sim, mas as soluções têm que levar em conta que, acima de tudo, a customização, o entendimento de quem eu sou como consumidor e o que realmente me atende é muito importante. E as pessoas ainda acham que o contato físico é que dá essa informação, é que permite realmente que as pessoas entendam quem eu sou e quais são as minhas demandas e quais são as soluções adequadas para mim. Então, esse é um processo que mostra que aceleramos, as pessoas estão cada vez mais se informando, mas ainda existe um pé no analógico, no físico, principalmente focado ou explicado pelo fato de que as pessoas ainda acham que um robô, ou uma equação, ou uma solução de inteligência artificial não vai conseguir capturar quem eu sou, o que eu quero e o que é adequado para mim do ponto de vista de oferta de produtos e serviços. O que, obviamente, com a primeira resposta, mostra que isso também vai evoluir no tempo. E, finalmente, as pessoas, 26%, dizem que estão absolutamente dispostos a manter os seus hábitos pós-pandemia, inclusive do ponto de vista de acesso às soluções digitais. Aqui, quando a gente olha o comportamento das compras, é claro que muito disso foi vinculado à impossibilidade ou ao medo das pessoas saírem para comprar de forma física, mas o que a gente vê é que hoje 44% das pessoas só fazem compras online.
tanto no supermercado, quanto roupas, artigos de beleza, ou seja, consumos de produtos diários. Então, cada vez mais, e nesse caso aqui, 57% passaram a fazer mais compras online do que faziam antes, e esses, mais uma vez, são comportamentos que não tendem a se modificar no tempo. Afinal de contas, as pessoas estão declarando que elas se sentem confortáveis hoje com esse acesso à tecnologia e o uso dessa tecnologia que antes não estava disponível ou não estava no radar das pessoas, acima de tudo. Em relação às questões financeiras, esse é, sem dúvida alguma, talvez o movimento mais forte que nós vimos nos últimos tempos. Havia, como eu disse, todo um processo de disrupção financeira muito relevante, em que os bancos digitais estavam entrando no mercado brasileiro, que nós sabemos era um mercado mais concentrado em grandes instituições, e elas basicamente focadas no atendimento presencial, físico, nas agências físicas. A gente já via um movimento de disrupção nessa direção, mas, sem dúvida nenhuma, a pandemia fez com que o que se daria em 5 anos acontecesse em meses, inclusive do ponto de vista dos próprios bancos tradicionais, que tiveram que se adaptar a uma situação, também eles, de trabalho remoto, também deles, de uso de tecnologia de forma muito mais intensa, pelo fato de que não podiam estar trabalhando fisicamente da forma tradicional. Então, aqui, o que a gente vê? Hoje, 63% das pessoas, dos consumidores bancários, usam os canais online, os canais digitais, para fazer suas transações financeiras, e boa parte deles, 44%, vão manter esse hábito. Isso também abre uma avenida maior ainda para digitalização, para novos entrantes, para formas e produtos e soluções disruptivas, mas, mais uma vez, exige que, mais do que nunca, nós sejamos capazes de usar essa informação que estará cada vez mais disponível para poder fazer a oferta correta. Porque esse cliente também, esse consumidor bancário, ele é hoje muito mais exigente em relação ao que ele busca no seu provedor financeiro. Bom, isso vale para crédito, isso vale para poupança, mas vale para seguros também, vale para investimentos. E o que a gente vê é que isso tem impactos relevantes para a sociedade e para a economia brasileira. Economia global, claro, mas também, em particular, para a economia brasileira. E aqui é interessante a gente fazer justamente esse link, que foi um pouco da provocação que a Bia fez quando falou comigo sobre o evento. Como é que esse processo todo vai impactar a nossa sociedade do ponto de vista de eficiência econômica? Porque a digitalização, per se, ela não necessariamente gera um impacto relevante. Não gera o impacto mais relevante, mas toda a cadeia que ela gera e os efeitos de segunda ordem que são, sim, muito relevantes do ponto de vista econômico e social. Primeiro, obviamente, é uma questão de conveniência. E a conveniência vai muito além do meu conforto pessoal. Ela vai também além do ponto de vista de que eu me desloco menos, eu me desgasto menos, eu gasto menos tempo para fazer as minhas atividades. Então, isso gera mais eficiência, e eficiência econômica, obviamente, tem impacto do ponto de vista de produtividade, que é o terceiro ponto. Eu sou mais produtivo. É bem verdade que boa parte de nós estamos mais cansados também, mas, claramente, o uso da tecnologia, se a gente isolar o efeito pandemia, em que estamos todos confinados dentro de casa, mas o uso da tecnologia, certamente, nos gerou ganhos de produtividade que vão precisar ser balanceados daqui para frente. Mas é inegável que hoje, do ponto de vista de deslocamento, do ponto de vista de viagens, do ponto de vista de necessidade de presença física, tudo isso gera impactos de produtividade que podem e são bastante positivos. Inovação, isso tem um impacto sobre a economia gigantesco, porque, afinal de contas, à medida em que as demandas mudam, o comportamento do consumidor muda e, portanto, a oferta de produtos e serviços precisa mudar,
isso é um campo aberto para a inovação. Então, o uso dessas tecnologias, o uso dos canais digitais, o aumento na informação disponível, dos dados disponíveis e a minha capacidade de usar esses dados de forma eficiente, gera também, sem dúvida alguma, um incentivo ainda maior à inovação, porque eu tenho um mercado, eu tenho espaço para desenvolver soluções que são soluções que não estavam presentes antes e nem sequer eram demandadas antes. Do ponto de vista social, o impacto também é inegável. A gente tem um processo de inclusão que é muito importante. Claro que aqui eu vou fazer o parênteses que a pandemia, de longe, foi muito negativa do ponto de vista de desenvolvimento social, de equidade, de justiça social, mas, aqui, do ponto de vista estritamente inclusivo, nós temos, cada vez mais, o uso de tecnologias, o uso de soluções digitais como uma ferramenta de inclusão social que não pode ser, de forma nenhuma, desprezada. E, finalmente, quando a gente une todos esses fatores, obviamente, a gente tem um mercado muito maior, um mercado muito mais aberto, um mercado a ser explorado, que antes não estava presente e que, em conjunto com os demais fatores, acaba tendo um impacto muito positivo de oportunidades, de crescimento, de geração de novos postos de trabalho, de qualificação e assim sucessivamente. Então, o desenvolvimento tecnológico, a aceleração da digitalização, o acesso a mais informações, a oferta de mais dados, isso tudo em conjunto tem um impacto muito positivo e que a gente deverá sentir, sim, ao longo do tempo, quando, inclusive, os efeitos negativos da pandemia se dissipem e permitam que a gente consiga isolar os pontos, os efeitos positivos de todo esse processo. Bom, aqui um pouco, né, do que a gente já está vendo, já está sentindo, aqui um grande avanço tecnológico promovido e liderado e operado pelo Banco Central, que é o PIX. Hoje a gente tem aí 102 milhões de pessoas, de brasileiros cadastrados no PIX, com um volume enorme aí de transações feitas, e, claramente, à medida em que novas funcionalidades vão entrando, isso cria mais oportunidades, mas, sem dúvida nenhuma, aqui o fator eficiência, o fator produtividade, o fator preço, o fator inclusão, estão todos aí para mostrar que, de fato, existem ganhos substanciais em ações dessa natureza. Em paralelo, a gente vê hoje o Banco Central também liderando uma outra agenda fundamental, importantíssima do ponto de vista de produtividade, eficiência e inovação no setor financeiro, que é o Open Banking. Acho que todos vocês já ouviram falar, o lançamento foi há alguns dias atrás. Esse é um processo, diferentemente do PIX, em que a gente vira uma chave, aqui, de fato, tem um processo de construção, que, ao longo do tempo, é que nós veremos os impactos reais, mas que certamente vai mudar de forma substancial o ecossistema financeiro. Eu sempre digo, a partir do Open Banking e do PIX, daqui a 5, 6 anos, a gente vai olhar para trás e vai dizer, nossa, o sistema financeiro mudou muito. E, de fato, aqui esses dois eventos, essas duas mudanças regulatórias são fundamentais para explicar esse sistema financeiro do futuro que nós teremos. E aqui é muito claro que, embora seja no tempo que isso ocorra, qualquer mudança regulatória, ela antecipa soluções, ela antecipa a inovação, porque o mercado, obviamente, busca entender o que está acontecendo, o que vai acontecer e se posicionar nessa direção. Então, a gente vê que as soluções de Open Banking, elas vão surgir, e algumas já estão surgindo, como fruto dessa mudança regulatória. Basicamente, o que o Open Banking faz é garantir que os dados, as informações que ficavam empossadas numa instituição financeira, elas passem para titularidade do cliente e, portanto, possam ser compartilhadas de forma generalizada com outras instituições, a partir, obviamente, do consentimento desse cliente. Isso abre
grandes avenidas aqui de inovação, abre grandes avenidas de competitividade e de soluções que atendam um cliente que, como a gente viu anteriormente, é mais exigente, é um cliente que busca soluções que vão facilitar a sua vida cada vez mais. Isso vale para a consolidação das informações, isso vale para apoio financeiro, suporte, orientação, isso vale para pagamentos, para melhorar a minha capacidade de poupança e, obviamente, para crédito, que é certamente, né, o mais óbvio dos impactos do Open Banking, na medida que eu permito que mais instituições financeiras acessem a minha capacidade de crédito e, portanto, possam me ofertar maiores volumes a preços cada vez menores. Então, aqui, a gente tem impactos que virão também a partir dessa disrupção financeira. E só um pouco de soluções que a gente já observa, só lembrando que o Open Banking no Brasil, o Open Banking é pioneiro, o Reino Unido é pioneiro no lançamento do Open Banking, o Banco Central do Brasil veio na sequência, embora a gente tenha Austrália, tenha México, tenha vários países avançando nessa direção, o Banco Central do Brasil tomou aí a liderança de um Open Banking que é, inclusive, mais amplo em escopo do que o inglês, mas que já começa, inclusive, a importar soluções que estão disponíveis, não só na Inglaterra, mas nos Estados Unidos, e que visam justamente isso, garantir ao consumidor financeiro novas soluções, soluções mais baratas, mais inclusivas e que lhe permitam facilitar a sua vida financeira. Aqui eu trouxe 4 exemplos de soluções que surgiram a partir do Open Banking ou podem se beneficiar com o Open Banking. Uma delas é justamente a identificação das suas receitas, das suas despesas correntes. É claro que a gente já tem isso, mas a partir do momento que eu consigo consolidar todas as minhas informações, sem eu precisar digitar cada uma delas e garantir que essas informações eu tenho que deslocar para uma planilha, porque num banco eu pago isso, no outro eu pago aquilo, ou numa instituição de crédito eu faço uma outra operação. Aqui você, a partir do Open Banking, soluções de consolidação das suas informações financeiras ficaram muito mais simples. Alerta de variação de preço, então, aumento de preço ou vencimento de contratos, e o que isso significa do ponto de vista dos seus custos futuros, e isso, em particular, para empresas, é uma solução que vem sendo adotada de forma muito intensa. Provedores mais em conta, ou seja, esses marketplaces que a gente vê hoje, eles ficam muito mais amplos, porque as informações vão fluir de forma mais padronizada, capacidade de renegociar preço, porque você tem acesso a informações de concorrentes. Então, você cria um espaço de compartilhamento de informações e de consolidação dessas informações que não estaria presente sem o Open Banking. Bom, e, obviamente, isso abre, né, um espaço enorme para todo mundo que trabalha com dados, para todo mundo que trabalha com modelagem, porque aqui, e eu sempre digo isso, a questão do Open Banking é o primeiro passo nessa direção. O Raposo está ali comemorando, porque, de fato, é isso, porque você ter acesso aos dados é o ponto de partida. Mas o que você faz com esses dados, a sua capacidade de extrair inteligência desses dados, é que faz a diferença. Os dados estarão disponíveis para todo mundo, mas a sua capacidade de criar valor a partir de um conjunto de dados, que, inclusive, é gigantesco a partir de agora, e de todas as naturezas, é que faz a diferença. E, quando a gente fala de competitividade, quando a gente fala que o Open Banking abre espaço para queda de juros, para serviços mais baratos, para ofertas mais adequadas, esse é o princípio que está por trás. Muito menos do que eu compartilhar os meus dados com todo mundo que me pede o consentimento, é com quem eu estarei compartilhando e o que essas empresas farão com os meus dados para que isso volte em meu benefício. Porque esse é o objetivo do Open Banking, é que eu consiga tirar benefícios da informação de
quão bom pagador eu sou, o que eu consumo, o que é adequado para mim para permitir que eu tenha uma vida financeira de mais sucesso. Então, o Open Banking acaba por abrir essa possibilidade, mas só faz sentido para mim, como consumidor, se eu tenho de volta o benefício do uso dessas informações. E isso só será possível se eu tiver empresas que vão usar esses dados com inteligência e entender quem eu sou e fazer a oferta correta para mim. Então, o pulo do gato é menos o compartilhamento. O compartilhamento é o que viabiliza o uso de inteligência nesses dados. Só que quem vence é quem usa esses dados da melhor forma, porque serão esses que prestarão os serviços que gerarão valor para o consumidor, que é o objetivo final. Isso vale para Open Banking, isso vale para cadastro positivo, isso vale para todos os movimentos que a gente está vivendo hoje. Mas eu sempre digo que as pessoas perguntam, mas qual a diferença do Open Banking para o cadastro positivo? E todos vão na mesma direção. O cadastro positivo, nós levamos muito tempo para chegar nele, mas ele foi fundamental, foi um passo, inclusive, que permitiu que a gente desse o passo adicional, que é o Open Banking. Mas o Open Banking é um cadastro positivo turbinado. Ele vem com muito mais informações, ele vem com padronização na minha capacidade de capturar esses dados, ele vem com a obrigatoriedade dos dados transacionais também serem compartilhados. Então, cria aí um ambiente que é um ambiente muito rico para que a gente possa avançar na direção de melhorar para o consumidor e ter os benefícios desse compartilhamento entregues lá na ponta. Bom, obviamente, assim, quando a gente olha como é que o uso dessas ferramentas vai ser usado, aí vem um ponto que a Bia trouxe na fala dela no começo. A gente também precisa saber usar. E aí a educação financeira é muito importante. No momento em que eu exponho os meus consumidores a maiores possibilidades, a um número maior de soluções, eu também preciso dar a ele a capacidade de avaliar isso. Porque, como eu disse, o benefício de todas essas disrupções, de todos esses avanços, o objetivo é beneficiar na ponta. Do ponto de vista de competição, do ponto de vista de eficiência, do ponto de vista de inclusão, do ponto de vista de gerar valor lá na ponta. Se eu não sou, mesmo que eu tenha essa capacidade de oferecer o que é certo, eu preciso que o meu interlocutor também esteja demandando, entendendo o que ele está demandando ou o que está lhe sendo oferecido. E aí a educação financeira é muito importante. Quando a gente olha no Brasil, de fato, assim, o Brasil hoje tem a universalização da educação, a gente tem nossas crianças, tirando mais uma vez o impacto da pandemia, nossas crianças e jovens nas escolas, avançamos muito nessa direção, mas, infelizmente, não só a qualidade dessa educação ainda é muito, muito baixa, como educação financeira não faz parte da nossa educação. As nossas crianças e jovens saem da escola sem acesso à informação sobre educação financeira, que dirá aqueles que nem essa oportunidade tiveram na sua vida como jovens e crianças. Então, as iniciativas de educação financeira, elas realmente são muito importantes, porque hoje, além da gente ter uma população bastante bancarizada, é o número que a gente tem lá, 73% dos nossos bancarizados, com acesso a informações ou atividades financeiras, 73% dos nossos jovens, eles comparam preço, eles estão na rua, eles sabem fazer as comparações básicas, mas poucos têm conta bancária e, mais do que isso, poucos têm capacidade para entender uma operação financeira além do básico. Então, é muito importante todas as iniciativas que a gente vê, a B3 tem uma, e a gente tem várias outras aparecendo agora no mercado, justamente na direção e ao encontro do que a gente vive hoje, que é a necessidade de educar as pessoas para que elas façam uso da melhor forma possível dessas novas soluções. Aqui eu trouxe duas
dois exemplos de fundações que investem no mundo em educação financeira e de forma muito forte, de forma muito intensa, uma na Itália e outra é a Sinfa, que é nos Estados Unidos, que é a Febraban, de lá, que tem uma fundação e que investe fortemente em educação financeira. E o que mais que educação financeira significa, né? Obviamente, quando a gente vê os nossos números aqui no Brasil, é muito surpreendente, né? E eu me lembro disso na época de Itaú. A gente olhava e falava assim, espera aí, a gente tem uma base de tantos milhões e tantos milhões estão negativados. Hoje a gente tem 60 milhões de pessoas negativadas no Brasil. A gente tem 30 milhões de pessoas superendividadas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um potencial enorme que se abre a partir, né, de melhores ofertas, de queda nos juros do crédito, de aumento de volumes, de melhores serviços para gerenciar a minha vida financeira, eu tenho um universo de pessoas que podem estar alijadas desse processo, porque, no passado, elas não foram orientadas na sua capacidade de se endividar, ou no que era adequado para se endividarem, ou no produto que era o correto para se endividarem. E, quando a gente olha isso do ponto de vista macro, a educação financeira tem um impacto muito grande. Tem estudos aqui que foram feitos que mostram que as pessoas usam menos o cheque especial. E eu sempre disse isso, o cheque especial não é um produto de crédito. E, no Brasil, ele se tornou um produto de crédito, e, em boa medida, por falta de acesso à educação por parte do consumidor bancário. E a gente tem queda nas dívidas, né, no rotativo do cartão de crédito, que nós sabemos também que quantas pessoas pagam o mínimo do cartão de crédito porque elas acham que é isso que elas têm que pagar. Isso é educação financeira. Então, o impacto hoje de investimentos em educação financeira para que a gente alavanque os benefícios de um melhor uso de informação, de um maior uso de informação, são absolutamente relevantes. Bom, e isso também, obviamente, tem impacto no macro, do ponto de vista de investimentos. Vamos lembrar que o Brasil é um país que teve um aumento na sua profundidade financeira muito relevante. Isso vale para o crédito, que hoje tem uma relação crédito-PIB mais próximo de países mais desenvolvidos, e vale também para investimentos. Hoje nós temos, né, quantidade muito maior, se não me engano, o último número de investidores na Bolsa está se aproximando de 4 milhões de CPFs, ainda é muito pequeno, mas 2 anos atrás isso não batia 1 milhão. Então, nós temos hoje um nível de profundidade financeira que é muito relevante, mas a gente ainda tem um espaço enorme para crescer, mas para crescer de forma saudável. E, para crescer de forma saudável, mais uma vez, eu, como investidor, tenho que entender o que me está sendo ofertado, o que está disponível, para que eu possa, sim, junto com essas ofertas, tomar a melhor decisão de investimento. Então, mais uma vez, educação financeira, ela ajuda no aprofundamento financeiro, tanto pelo lado do ativo quanto do lado do passivo, mas ela ajuda, acima de tudo, a beneficiar, a alavancar todo o processo de modernização do sistema financeiro, todo o processo de maior competitividade, inclusão e eficiência, porque, de fato, alavanca o benefício para o consumidor lá na ponta. Bom, eu vou, então, aqui finalizar, primeiro agradecendo mais uma vez a oportunidade e terminando com uma mensagem que é uma mensagem aqui de otimismo, né? Eu acho que a gente tem passado, né, tempos difíceis em todas as dimensões, né, pessoais, econômicas, financeiras, políticas. A gente, né, eu acho que não tem uma dimensão nesse momento neste país que a gente não olhe e diga que desafio temos pela frente. Mas, aqui em particular, e é por isso que eu foquei a minha apresentação no tema do SCORE, e no tema, né, dos dados, da digitalização, e no tema de modernização financeira, de uma forma mais ampla,
porque eu acho que aqui a gente tem uma grande oportunidade. Aqui os desafios são positivos, eles não são negativos. A gente não precisa ultrapassar barreiras. A gente precisa fazer o melhor do que está sendo colocado perante todos nós, como empresa, como consumidor, como investidor, como tomador de crédito. Ou seja, nós temos aqui uma oportunidade que, à margem de todos os problemas que o nosso país está vivendo, que são enormes, está acontecendo. E está acontecendo de uma forma muito disruptiva, de uma forma muito importante. E, se tem essa via positiva, é melhor a gente, nesse momento, garantir que essa via positiva vai, na verdade, contaminar o resto. Porque eu sempre digo, o Brasil responde quando avanços são feitos, quando avanços regulatórios são feitos, quando a sociedade se engaja, quando as empresas se engajam, porque, de fato, o potencial existe. E aqui, em particular, quando a gente olha para as oportunidades que foram abertas por essas disrupções, esses avanços regulatórios, essas disrupções tecnológicas, e pelo algo que foi trágico, que é a pandemia, mas que gerou uma mudança no consumidor, nesta via a gente tem, sim, grandes oportunidades, grandes benefícios a serem contados, a serem capturados e a serem alavancados. Então, por isso que eu estou muito feliz de poder falar aqui, porque aqui, sem dúvida nenhuma, a mensagem final é muito positiva, porque a oportunidade está aí, as condições estão aí, a gente tem empresas fantásticas que estão já há muito tempo investindo nesses tópicos e nessas oportunidades. Então, agora, é garantir que elas cheguem ao objetivo, que é o benefício do consumidor lá na ponta e da sociedade brasileira como um todo. Muito obrigada.